O segundo capítulo começa exatamente de onde o primeiro parou, porque na verdade o primeiro e o segundo são um capítulo só, né? Eles são dois capítulos, obviamente, mas eles foram pensados para serem como um capítulo só. Então a estrutura do episódio é diferente de um capítulo normal, certo? Então, por exemplo, o primeiro capítulo apresentou principalmente o Jack e a Kate e o Charlie, né? Então essa segunda metade, que é o capítulo 2, ela vai abranger outras coisas. Já começa a Kate perguntando pro Charlie o que ele foi fazer no banheiro naquele momento que ele sumiu. A gente já sabe que... A gente que já assistiu a série, né? Que ele foi pegar a droga que ele tinha. Que ele estava usando durante a queda do avião, né? Então, o jeito que a série coloca esses pequenos mistérios, porque tem os mistérios principais e tem esses pequenos mistérios sobre a vida deles. E é um mistério que meio que surgiu no final do primeiro capítulo, né? E ele já vai ser respondido agora. E vai mostrar que o Charlie vai contar uma versão para ela que não é verdade. Então, só para deixar claro que tem esses pequenos mistérios aí que são muitos sobre cada personagem e que todos eles também são respondidos. E eu acho que o mais interessante do Lost não é sobre os mistérios da ilha. Tem os mistérios da ilha, mas esses mistérios sobre as pessoas são mais interessantes que eles. A gente também vê o ponto de vista do Charlie sobre a aeromoça Cindy, né? Aí é o que eu falei, a gente tem que criar a linha do tempo da trajetória que ela fez. E na cena do Jack, o Charlie já tinha passado pelo Jack. E agora a gente tá vendo o porquê que ele passou por ele, né? Então isso é também uma coisa muito frequente em Lost. A gente vê a mesma cena por outro ponto de vista. E além disso, ele passa pela Shannon e pelo Boone. Então, de certa forma, já mostra onde eles também estavam sentados, né? Pra terem caído juntos ali. O Locke tá atrás da Rose, que tá do lado do Jack também. Então já vai dando essa familiaridade. A gente já viu a Shannon e o Boone na ilha, né? E agora a gente vê que o Charlie já passou por eles. Também a gente vê a aeromoça ligando o sinal de alerta e falando com os passageiros. Que a gente, no ponto de vista do Jack, a gente só escutou isso, né? O sapato do Charlie, ele é quadriculado em branco e preto. É outra coisa também que é um detalhe recorrente no Lost sobre a diferença da cor branca e da cor preta como referência ao bem e ao mal. E aí é mais uma prova, é mais um lugar onde isso acontece. A Claire, logo depois que sai do flashback, né, e volta pra ilha, a Claire pergunta pra Shannon se o Boone é namorado dela. E a Shannon fala, é irmão. Só que a gente sabe que a história deles não é tão assim, né? Eles dois são irmãos, na verdade, de pais diferentes. E eles já tiveram um caso. Na verdade, aí o pai da Shannon conheceu a mãe do Boone. Aí eles foram criados como irmãos, né? Mas na verdade são quase que, não é nem irmão adotivo, mas irmão postiço, né, que chama. E na série nunca mostrou a mãe da Shannon e nem o pai do Boone também. Interessante isso, né? Só mostrou o pai da Shannon morto, que ele teve um acidente com a mulher do Jack de carro, e a mãe do Boone. Logo depois tem a cena que o Jim manda a Sam fechar o botão da camisa quando o Michael se aproxima. Isso daí faz um sentido na última temporada, que eu vi que muita gente não pegou esse detalhe. Mas eu não vou explicar isso agora não, porque não é importante agora. Mas no capítulo da última temporada eu vou voltar nesse detalhe. Eu vou tentar contar rapidinho, mas acho que vai ficar um pouco confuso. Naquela cena da sexta temporada, onde tem uma vida paralela deles, como uma versão alternativa da vida deles,
o Jim e a Sam não são casados, eles são amantes. Eles têm um caso escondido do pai da Sam. E o Jim, ele, ao invés de pedir para Sam fechar o botão da camisa, ele pede para ela abrir o botão. Então, essa cena faz um link com aquela cena lá da última temporada. Mas quando eu chegar nesse capítulo, eu vou falar disso de novo. Depois tem a parte que o Sayid tá brigando com o Sawyer e mostra uma algema que o Walt encontrou, né? E a Kate tá o tempo inteiro ali quietinha, só ouvindo. E nesse momento do episódio, a gente não sabe ainda que ela é a fugitiva. E logo depois vem a revelação que ela que tava usando a algema, né? E que o cara que tá machucado com a ferida na barriga é o policial que tava levando ela. Então, você vê como ela já sabe, tipo, eles já estavam deixando tudo meio que preparado aí pra gente assistir na segunda vez. Por isso que eu falo, quando você assiste a segunda vez, você já sabendo que a Kate é a fugitiva, você vai ver que ela tava fingindo o tempo todo que não era. Então, isso é uma coisa interessante, né, de reassistir pra pegar esses detalhes. E também essa cena apresenta o Sawyer de uma forma bem negativa pro grupo como um todo, né? Todo mundo tá se cumprimentando e tal, e querendo se conhecer, e o Sawyer é o único que aparentemente não tá nem aí pra isso. Só que também, se a gente vê agora a série depois que acabou, né? A trajetória do Sawyer nessa história toda é muito interessante, como que ele se transforma num cara que as pessoas passam a gostar dele depois de um momento, né? E que até esse momento também eles não tiveram ainda problema com o Ethan, com o Ben, com os outros personagens, com o pessoal que vinha do cargueiro. Então eles só estavam preocupados com o Sawyer. Quando os outros vêm, o Sawyer parece até bonzinho. Outra coisa, a relação do Jim com a Sam é outra coisa que, quando a gente vê agora, depois de ter visto toda a história deles até a sexta temporada, a gente vê uma história muito interessante, né? Que ele vai embora quando vai com a jangada, acaba voltando, quase morre quando explode o cargueiro. A Sam passa muito tempo esperando ele, e tem um reencontro deles na última temporada, e os dois morrem no submarino que explode, né? Mas olhando essa cena do começo agora, né? Ela é meio, digamos assim, ela não foi feita pra gente gostar do Jim. Ela, tipo assim, eles foram criando o personagem pra gente meio que não gostar dele, pra depois a gente acabar gostando dele de algum jeito. E entender também que ele foi pressionado pelo pai dela a trabalhar como matador, né? Então tem toda essa desconstrução sobre o personagem. Desconstrução no sentido de você vai criar uma imagem, eles estão criando nesse primeiro capítulo uma imagem de todos os personagens que eles querem que a gente tenha, para depois falar que não é isso, entendeu? Ou que você acostumou com uma coisa, agora você vai ter surpresas. Um momento importantíssimo na trajetória do Walt, na série como um todo, porque a história do Walt foi uma que aparentemente não foi finalizada para muita gente, mas ela foi finalizada, porque o que acontece? Qual que era a questão do Walt? Ele tinha o dom de atrair coisas com a mente. Isso vai mostrar no capítulo sobre a vida dele, que ele tá vendo um pássaro no livro, e de repente um pássaro bate na janela dele. E nessa cena, aos 16 minutos, ele tá lendo o gibi com o urso polar, com o desenho do urso polar, o gibi que é do Hurley. E então tinha uma teoria muito forte que o Walt tinha traído o urso polar, porque ele estava lendo o urso polar nesse momento. E logo depois, quando mostra o flashback dele, mostra que ele atraiu o pássaro. E também
no mobisódio, eu expliquei no primeiro vídeo o que era um mobisódio. São os episódios de celular que fizeram mini episódios de 3 minutos sobre vários momentos da série. E tem um sobre o Walt, que ele não aparece, mas ele é citado. Que ele é levado pro... Quando ele é levado pela jangada, os outros, o Ben e a Juliet, deixam ele naquela sala 23, onde o Cal foi deixado para fazer uma lavagem cerebral. E quando eles vão ver na janela do lado de fora da estação, tem um monte de pássaros que o Walt atraiu. Então a importância do Walt, eu acredito que era por esse dom de atrair, por isso que ele era especial e por isso que ele é um escolhido para estar na ilha, porque ele tinha esse dom de atrair. E em algum momento, e também a questão do teletransporte, porque tem um momento na segunda temporada que ele começa a aparecer para Shannon e logo depois o pessoal dos outros falam sobre se o Michael pergunta pro Michael se o Walt já tinha aparecido em algum lugar onde ele não deveria estar. Então eu acredito que a importância do Walt na série seja essa. Só que em algum momento eles viram, os escritores, os produtores viram que o menino, como a série se passava dia a dia e ia durar anos, então em algum momento eles falaram que eles pensaram que era melhor retirar o Walt da série, porque senão ele ia ficar muito alto, muito maior, né, com o passar do tempo, sendo que passou poucos dias, e fizeram uma história de fundo pro personagem, né. Isso aí depois a gente volta para explicar melhor também. Aí agora tem a cena da escalada, que o grupo todo vai atrás do sinal do transmissor. É interessante como que cada um acaba entrando nesse grupo, né? O Boone e a Shannon estão discutindo e a Shannon, para perturbar o Boone, fala que vai no grupo junto com o Said e com a Kate. Então aí o Charlie pergunta se a Shannon vai e vai também. E cada um vai pelo motivo diferente, né? O Sawyer, nesse primeiro momento aí que ele aparece, nessa escalada, ele já tá lendo a carta. A carta que a gente já sabe que ele escreveu pro verdadeiro Sawyer, que era o pai do Locke. Ele já tá lendo essa carta aí. Você vê que já tinha um propósito para os escritores deixar essa carta aí. Eles já sabiam que o Sawyer seria isso, entendeu? Então mesmo que seja um episódio inicial, ou eles foram desenvolvendo isso depois, eles já deviam ter uma ideia do que aconteceria no decorrer da série, né? Coisa que também era uma questão que as pessoas tinham, que a série foi sendo escrita enquanto acontecia. Eu acredito que não, acredito que eles tinham um plano muito bem detalhado do que eles queriam e algumas coisas poderiam ser alteradas ou né? Mas que não mudasse o rumo central da série e a ideia que a gente já conhece. Aí vem a cena que o Locke fala pro Walt se ele quer saber de um segredo. Engraçado que tem um filme de terror, de assassino, que se chama isso, Você Quer Saber de um Segredo? Eu descobri isso esse ano. Não sei se foi alguma referência ao filme. Aos 27 minutos, a gente tem a revelação que tem um urso polar na ilha, né? Alguém ainda tem dúvida do que é o urso polar? De como ele foi parar aí? Porque eu acho que foi o mistério mais explicado da série, que eles voltaram muito nesse mistério. Mas, para deixar explicado, o urso polar e vários outros mistérios são referentes à iniciativa Dharma, que está longe deles encontrarem ainda aí, mas que é a equipe de cientistas que veio para a ilha para estudar as qualidades da ilha, o eletromagnetismo, que tinha aquela vila dos outros, que era da iniciativa Dharma, né? Que criou as escotilhas, e os ursos polares faziam parte das experiências. Por exemplo, a experiência na segunda ilha, que eles também não sabem que existe ainda, né?
onde a Kate e o Sawyer ficam presos naquela jaula que saiu o biscoito de peixe. E também na estação Orquídea, onde o Ben gira aquela roda que movimenta a ilha lá na 4ª temporada. Então, é basicamente isso. Só que isso já é explicado desde o momento que o Locke e o Jack entram na escotilha pela primeira vez na estação Cisne e assistem aquele vídeo de orientação. Ali já está explicado, ali já aparece a imagem do urso polar. É na 2ª temporada, no capítulo 3. Então, basicamente, os mistérios principais da série já estão sendo explicados na 2ª temporada, no episódio 3. Só que não tão claramente assim, sabe? Se você assistir aquele videozinho de orientação, ali ele já vai explicar o que acontece naquela sala 23, de certa forma, tá tudo ali. Experiências com humanos, tá falando da própria escotilha, entendeu? Então ali, olhando assim, ali é uma coisa que já tava meio claro, naquele momento ali. E aí, por exemplo, a Dharma Iniciativa, ela tá envolvida com vários mistérios da ilha, até aquele pássaro que passa pelo Hurley, as escotilhas no geral, né? Faz toda parte da iniciativa Dharma também. Então, é uma coisa que já tava meio que muito explicado. E eles voltaram nisso na 3ª temporada, para mostrar os ursos na jaula. Voltaram nisso na 4ª temporada, para mostrar a roda congelada. E também a Charlotte achando no deserto da Tunísia a coleira do urso polar, certo? Então, tudo isso já foi muito explicado. E também, quando a série terminou, eles lançaram um vídeo final para mostrar o que aconteceu com o Ben. E ele vai num local onde está fazendo os rótulos das comidas da Dharma, que é o lugar ainda funciona. E ele mostra o vídeo mais explicativo ainda sobre o urso polar. Então, não tem mais como dizer que não foi explicado, porque foi o mistério mais explicado da série, foi esse. Quando a gente vê o ponto de vista da Kate sobre o acidente, aos 33 minutos, a gente vê que ela, na verdade, tentou salvar o policial e que ela era a fugitiva, né? E aí a gente só ouve a voz da aeromoça Cindy no alto-falante. Então, até esse momento, Lost estabeleceu 3 personagens principais pra gente, que é a Kate, o Jack e o Charlie, né? E os 3, o ponto de vista dos 3 do acidente se intercalam muito pela aeromoça, que passa pelo Jack e o Charlie, né? Eles veem ela pessoalmente, e pela voz dela no flashback da Kate. E aí a gente já sabe que ela acaba ficando na cauda do avião junto com os sobreviventes da cauda. Então a gente acaba criando uma linha do tempo na nossa cabeça pela trajetória que ela fez, certo? Por algum motivo ela foi para a cauda do avião. Isso não foi mostrado, mas fica uma lacuna dentro de uma outra explicação, certo? E aí a série volta para falar sobre a Kate e quem é ela. É um outro mistério, né? Também que é um grande mistério também, porque isso se torna uma coisa que dura as 2 primeiras temporadas, sobre quem é a Kate, o que ela fez para ela ser presa, e começa tudo aí, no primeiro capítulo. E também outra coisa que foi muito bem explicado, né? Ninguém pode negar isso, que na 2ª temporada mostrou por que ela matou o padrasto, que depois ela descobriu que era o pai. E aí foi onde ela começou a fugir, e a própria mãe entregou ela. E depois que ela sai da ilha, na 4ª temporada, também ela é julgada por isso. Então, essa história toda aí foi muito bem desenvolvida, né?
na série como um todo, né? E aí a gente chega no final do episódio com o terceiro grande mistério, vamos dizer assim, que até agora foi o monstro, o urso polar e agora é a francesa, a Danielle Rousseau, né? E só para dar um exemplo, a Shannon, que traduz a fala dela, você vê como que um personagem aparentemente sem função assim para ajudar muito nos outros, acaba tendo que ajudar. Se não fosse ela nessa expedição aí, eles não entenderiam o que estava sendo dito. Então é uma prova de que todo mundo é útil e que talvez eles não tivessem ido por acaso, a Shannon e o Boone, nesse momento aí, porque se a Shannon não tivesse ido, eles não tivessem conseguido traduzir. E aí o mistério da francesa também foi todo explicado a partir daí. Nessa mesma temporada o Said encontra ela e que ela perdeu a filha, né, a Alex, e depois isso vai ser mostrado pelo flashback da Claire quando ela é levada pelo Ethan. E então a história da francesa ela foi toda explicada. E por último, depois que ela até morreu, né, ela, a Alex e o Cal, numa das viagens do tempo da ilha, o Dean encontra ela 16 anos antes. 16 anos antes de 2004, 1988, né? Então, é outro mistério também que foi explicadinho até o final. Tanto o urso, quanto a francesa, quanto a fumaça preta, quanto a história da Kate. E aí tem uma pergunta que o Charlie faz agora na última cena, que ele pergunta, onde a gente tá, né? Gente, onde estamos? Que é onde eu acredito que, quando esse episódio terminou, gerou muita curiosidade e tornou a própria ilha e todo o conceito da ilha um mistério. Não só esses mistérios isolados, mas onde a gente está? Por que não encontraram a mulher que está há 16 anos aqui? Então, essa pergunta também, de onde a gente está, ela é respondida. Que a ilha é um lugar isolado no mundo, onde tem duas entidades que protegem uma fonte. Aí aquele resto daquela caverna lá, onde sai a luz. Então basicamente é isso. A ilha é esse local no mundo, entendeu? E é uma resposta também que pra mim foi bem satisfatória, no sentido de isso foi explicado. Não digo que satisfatória no sentido de eu engoli essa história, mas pra mim foi uma história bem explicada e até esse capítulo aí não tem nada que eu acredito que ficou no ar. Tanto que todos esses mistérios do primeiro capítulo foram explicados. E eu acredito que pode ser que alguns mistérios dentro disso, detalhes, não foram muito mais abrangentes, que é justamente onde muita gente se perde dizendo que a série não explicou as coisas, que na verdade às vezes são detalhes que não fazem a menor diferença. Mas como um entretenimento, se você pensar que Lost foi feito para televisão em 2004, numa época que não tinha seriado desse estilo, todos esses seriados mais complexos vieram depois de Lost. Obviamente tinha ali o Arquivo X e outros seriados que já faziam alguma história mais complicada, mas não com tanta complexidade de exigir que você assista todos os capítulos e preste atenção em muitos detalhes. Então, para um seriado feito para televisão, nessa época, tudo que foi mostrado nesses 2 primeiros capítulos foi muito bem abrangente e muito bem trabalhado, que eu quis dizer. E é isso, até o próximo